Olá pessoal, aqui quem fala é Daniel Pérez, administrador das redes sociais Fala Conselheiro. A gente está gravando um vídeo aqui nesse dia tão importante de luta, de militância, uma live ao vivo aqui que a gente não tinha programado no sentido de avisar as pessoas, mas a gente não poderia deixar, para além das publicações que nós fizemos nas redes sociais Fala Conselheiro, na página nossa Fala Conselheiro Consultoria, no nosso perfil pessoal Daniel Pérez Fala Conselheiro Consultoria, que nós somos de um time contra o trabalho infantil. E quando dizemos contra o trabalho infantil, precisamos antes desmistificar esse conceito da sociedade, que é um conceito errôneo de que adolescente não pode trabalhar, ou seja, não tem o direito à profissionalização, sendo que esse é um direito claramente previsto no artigo 4º do Estatuto da Criança e Adolescente, o direito à profissionalização para o trabalho, né? Como é que um adolescente, que a partir dos seus 15 anos já é também um jovem, porque o Estatuto da Juventude diz que jovem é a pessoa de 15 a 29 anos completos, de 15 a 29 anos, então o adolescente de 15 a 18 anos, ele é adolescente, mas também é jovem, e ele precisa se preparar para uma vida de trabalho. Ele precisa se preparar para uma vida profissional, não de trabalho, de exploração do seu trabalho. E eu posso dizer isso de cadeira porque eu comecei a trabalhar com 11 anos de idade. E não tenho nenhum orgulho disso. A época era bom para mim, porque eu tinha uma renda, minha família era pobre, sempre foi pobre. Eu sou pobre hoje, né? Na verdade, o termo correto não é pobre, é empobrecido, né? Porque nós somos empobrecidos pelo sistema que divide mal a renda, por esse mau sistema tributário que nós temos, que incide sobre dividendos e não sobre lucros, né? Então, a classe proletariada, a classe mais pobre, eu não estou falando aqui de comunismo, não estou falando nada de socialismo, estou falando de uma realidade do Brasil que incide tributos sobre a renda, os dividendos das pessoas e não sobre o lucro que ela tem, né? Por isso que não se taxa grandes fortunas. Então, advindo de uma família empobrecida, meu pai trabalhou informalmente diversas vezes, e esse é o Barry, né? meu cachorrinho, não esquenta a cabeça não. Então, assim, que incide um peso sobre essas famílias empobrecidas e seus adolescentes, suas crianças, né, do qual eu fui um deles, querem ali comprar o tênis de marca, querem comprar uma roupa, uma camisa. Na minha época, eu sou de 82, estou completando 39 anos esse mês, dia 29, eu faço aniversário, então todo mundo aí pode mandar presente, não fique constrangido. Meu endereço aqui na Rua Ita, Avenida Ita, número 513, Guapimirim, RJ, CEP 25.000 942 946-232. Então, assim, eu advindo de uma família empobrecida, que parte da sua vida como servidor público foi coveiro do cemitério de Guapimirim. Aliás, ninguém quer ter o nome num cemitério, né? Não se vê muitos cemitérios com nome, a não ser aqueles cemitérios luxuosos, ricos, mas eu gostaria muito que o cemitério de Guapimirim, uma parte meu aqui, aliás, eu gostaria, não tenho certeza que meu pai gostaria, que o cemitério de Guapimirim levasse o seu nome, que era o seu Jorge Vieira da Rocha, porque ele se dedicava àquela profissão, não menos importante do que qualquer outra profissão, da limpeza urbana, das pessoas que trabalham nesses serviços que são qualificados como trabalhos inferiores, né? Então eu venho dessa família, moro na casa própria, mas deixada pelo meu pai para conquistar, para construir uma casinha humilde, para deixar para os seus filhos. E eu, à época, né, falei que eu era de 82, queria comprar um boné. Hoje eu estou usando boné aqui, estou informal aqui, geralmente nesses vídeos que a gente grava para a página, e esses vídeos profissionais, ou seja lá o que for,
nenhum dos meus vídeos são tão profissionais assim, mas das redes sociais Fala Conselheiro Consultoria a gente não está tão informal. Mas hoje a gente está aqui num momento informal compartilhando com vocês da nossa vida. Eu queria lá ter o meu tênis da Mizuno, não sei quem é dessa época aí pode falar, meu boné da Charlotte Holmes, que eram os bonés da liga da NBA lá, que era famoso no Brasil, a gente comprava falso, o Squash, o Kenner. Eu queria trabalhar, né? Eu queria ganhar algum dinheiro que minha mãe e meu pai não tinham para me dar. E aí eu fui trabalhar com 11 anos de idade. Era um trabalho até meio expediente, continuava estudando, mas depois aos 14 eu fui para um trabalho insalubre, até de um ente familiar meu, insalubre, trabalhava de 5 às 5 da manhã, logo não conseguia acordar para estudar, tive uma distorção idade séria de mais de 6 anos, isso atrapalhou toda a minha formação acadêmica, de faculdade, de fazer ProUni, de fazer Enem. Então o trabalho infantil ele não é infantil e até adolescente de maneira irregular, porque existe o direito à profissionalização para o trabalho, mas nesses 14 anos, eu completei 15 anos trabalhando lá também, não se tinha nenhuma garantia de direito trabalhista, não se respeitava os princípios de não insalubridade, do horário, de uma carteira de trabalho que eu tirei aos 16 anos e nunca foi assinada por ninguém, porque na minha cidade, que era pequena, se você trabalhasse em algum lugar, aquele lugar não respeitasse os seus direitos. Hoje, em Guapimirim, também é assim. Já está mudando essa realidade, mas os comércios da minha cidade, Guapimirim, Rio de Janeiro, eles são cruéis, muitas das vezes, com essas pessoas. Eles querem explorar o trabalho, não são todos, muitos comércios já têm jovens aprendizes, que trabalham ali com carteira assinada, que têm os seus direitos previdenciários e garantidos trabalhistas, né? Mas a maioria deles, à época principalmente, 10 anos atrás, 5 anos atrás, posso dizer assim, 20 anos atrás, se você entrasse com uma ação na justiça contra esse lugar, você não trabalhava mais em lugar nenhum. Além de ter o seu direito violado, além de não ter direito trabalhista, além de estar trabalhando numa função insalubre, além de enriquecer a outra pessoa, né? Você, se quisesse requerer os seus direitos, ainda era, como é que eu posso dizer, sofria represárias, não conseguia mais emprego. Essa era a realidade, essa era a ameaça, né? Desses velhos brancos aí, dessas pessoas que moram em casarão com piscina, dos quais durante 12 anos eu também trabalhei de maneira informal com manutenção de piscina já adultos, eu trabalhei para esses senhores, para essas pessoas. Não todos eles, mas para a maioria deles, né? Então esse é o prejuízo do trabalho infantil, ou do trabalho adolescente que não segue as normas, que se respeite os direitos. Então o que se quer com o trabalho infantil nesse dia 12, em todos os dias do ano, é explorar. Não é botar adolescente para trabalhar, não é dar uma segunda oportunidade para ele não ir para o tráfico, para ele não ir para as drogas, para que ele não vá. Então eu faço até um apelo à Câmara Municipal da minha cidade, que possa fazer uma regulamentação do trabalho adolescente, né? A gente tem o CIE e as suas várias vertentes que fazem um trabalho excelente, admirável, que o adolescente vai lá e ele é cadastrado nesse lugar e trabalha 4 dias da semana. Eu fiz vários fóruns de capacitação, eu tive a oportunidade, e durante um dia ele vai para esse lugar para aprender sobre a sua profissão, ser certificado depois, e quando completar os seus 18 anos, ele ter não só a experiência, quanto também a formação, a profissionalização, algum tipo de trabalho. Isso é o correto. E não contratar adolescentes com a desculpa de que se está tirando esse adolescente do tráfico, está tirando esse adolescente de fazer coisas erradas, está dando uma oportunidade a essa família de algum tipo de renda, mas na verdade o que se quer é explorar uma mão de obra barata, comprometer o desenvolvimento físico, social, psíquico, educacional dessa criança e desse adolescente,
para todo o resto da sua vida. Eu só fui avançar na minha vida muito tempo mais tarde, né? Porque eu fiquei preso ao trabalho informal durante muito tempo. Por quê? Por falta de profissionalização. A primeira pessoa que me deu a oportunidade de trabalhar e me profissionalizar, ainda que não garantindo direitos trabalhistas, e eu já era adulto, podia escolher isso ou não, foi quando eu trabalhei com manutenção de piscinas, e trabalhei 1 ano e pouco só, e depois dali pude escolher na minha vida, e aí eu pude fazer formação de professores, que é o curso normal, pude ir para a sala de aula da aula, me tornei conselheiro tutelar servidor público por mais de 8 anos e 8 meses, 11 anos de serviço público, mas durante grande parte da minha infância e toda a minha adolescência, eu tive o meu trabalho explorado, a minha mais-valia explorada, sem direito trabalhista, sem direito a ir para uma faculdade, sem oportunidade, porque aí você vai dizer, mas tem Enem, ProUni. Quem faz Enem, quem faz ProUni é muito bom quando tem um pai e uma mãe em casa que possa pagar sua passagem de ônibus, porque na minha cidade também não dava, tinha uns ônibus aí, capengas aí durante um tempo não teve, não sei na cidade de vocês, não tem universidade, então tem que ir lá para entrar para a capital, tem que ir para cidades distantes. Como é que eu ia trabalhar 8 horas por dia, fazer faculdade à noite, pagar meus livros? Eu passei por vestibular de Ciências Sociais na primeira período da UERJ, passei para outros, mas não tinha como ir. Então é isso que o trabalho infantil gera nas pessoas, gera na vida do adolescente, que vai se tornar um adulto, gera improdutividade, gera, inclusive, eu ouvi uma vez o procurador do Ministério Público do Trabalho do Paraná, Dr. Murilo Diácono, numa palestra em Angra dos Reis, num fórum nosso da Associação Estadual de Conselheiros Tutelares do Estado do Rio de Janeiro, que é a CETERJ, do qual eu sou filiado desde 2011, nunca me desfiliei até hoje, e estou até hoje, continuarei, para alegria e para tristeza de muitos. Eu estou lá aprendendo muito, a minha formação básica foi toda lá sobre esses direitos, sobre o que a gente compartilha aqui no canal Fala Conselheiro, consultoria, nas redes sociais, e eu ouvi essa palestra num fórum em Angra dos Reis, com esse procurador que desprendidamente foi, e ele falou que na experiência de promotor e de procurador, durante mais de 20 e tantos anos, não sei se já completou 30, o doutor Murilo Diácono do Paraná, disse que ele, como promotor que sabia alguma coisa de falar sobre trabalho infantil, a melhor fala que ele ouviu sobre trabalho infantil, a melhor palestra para os promotores, de formação dos promotores sobre trabalho infantil, foi de um médico do trabalho. Então você quer ouvir alguém que sabe falar sobre trabalho infantil, que vai te explicar, você que é a favor do trabalho infantil, você que é a favor que as crianças tenham a distorção idade séria no futuro, porque estão se dedicando ao trabalho, não vão ter tempo para estudar, porque ninguém que trabalha 8 horas está cansado. Outra coisa, se eu estou falando do médico de trabalho, tem problemas na sua coluna no futuro, vão ter uma vida idosa complicada na terceira idade, com a sua coluna comprometida. Eu hoje já tenho dores de coluna, com a sua coluna comprometida, com o seu desenvolvimento físico de altura, de ligamentos, de músculos. Então, assim, quer saber sobre trabalho infantil? Você que é contra, você que é a favor, aliás, né? Você que é a favor e você que é contra também, mas você que é a favor, quer uma opinião melhor? Não escute a mim, não. Não escute a essas pessoas que você considera que não tem nada a te contribuir. Houve uma palestra sobre o médico do trabalho infantil que estudou mais de 7, 8, 9 anos, fez especialização nessa área, para você ouvir, para você saber o que o trabalho infantil, o que o trabalho adolescente feito da maneira incorreta, como prevê a Lei Federal 8.069, no seu artigo 61, 62, 63, ali da Lei Federal 8.069, traz como normativa não insalubre, não praticado das 22 horas até às 6 da manhã, com os direitos garantidos, antes dos 16 anos, com a bolsa aprendizagem,
Isso é o direito à profissionalização que as pessoas mentem dizendo que adolescentes não têm. Agora, e criança, Daniel, pode trabalhar, que é a pessoa até 12 anos incompleta, até 14, como diz a Constituição, já é adolescente, até antes de 14 não pode nenhum tipo de trabalho. Tem que estudar. Tem que estudar. Tem que fazer aquilo que eu deixei de fazer, ou fiz mal, porque estava trabalhando, e acordava tarde, com 14 anos, chegava 5 horas da manhã em casa, saía do trabalho, ia direto para a padaria para tomar café, e amigos meus que continuaram trabalhando lá, que eu conheço até hoje, estão desfigurados fisicamente, até na sua beleza, na sua saúde. Então, todos contra o trabalho infantil, todos contra o trabalho de criança e adolescente. Nós somos a favor, sim, da profissionalização para o trabalho. A partir dos 14 anos, a Bolsa Aprendizagem, que ele vai estudar, vai ali durante 4 horas, eu não sei exatamente, poder ter um curso ali profissionalizante, um aprendizado, né, que possa contribuir a partir ali dos seus 16 anos, com todos os direitos previdenciários. Se eu tivesse isso à época, eu estava contribuindo desde 16 anos. Eu nunca tive carteira assinada, eu tirei com 16 anos a minha carteira de trabalho. Por pessoas como essa, exploradores, pessoas da minha família, que eu hoje brinco com eles, brinco de maneira séria, mas brinco, dizendo que eles me exploraram, e eles riem da minha cara. Andam de carro, andam de frontier, tem reboque, tem isso, tem aquilo. Se quiserem, a partir desse vídeo, se der esse vídeo, eu quero que esteja assistindo, que me encarem na rua, que me confrontem na rua. Então você que está fazendo isso, você está fazendo isso com o filho dos outros, porque com o seu filho você não faz. O seu filho você bota para estudar na escola particular, bota para fazer curso de natação, bota para fazer curso de inglês, de espanhol, até bilíngue, trilíngue, francês, espanhol, violino. Eu fui estudar numa escola de música, porque eu também sou músico, para quem não sabe, na Vila Lobos, no Largo da Carioca, isso já com 20 e tantos anos, né? E a gente sofria para ir 3 vezes para o Rio, para tentar encaixar uma agenda na escola Vila Lobos, no Largo da Carioca, ali na rua Ramalho Ortigão. A gente sofria e na época tinha que pagar. Na época o semestre, isso em 2002, 2003, eu tenho certificado aqui em casa, todo o curso básico de música, na Escola de Música Vila Lobos, ali no Largo da Carioca, na Ramalho Ortigão, naquele polo ali. Na época tinha que pagar 260 e poucos reais o semestre, e você passava na prova, tinha uma fila de mais de 1.000 pessoas, você passava na prova lá, que era uma prova que ia em várias salas, e passava na prova, e aí você então na semana seguinte já tinha isso, corresponderia a mais ou menos quase que um salário mínimo hoje. E eu fazia isso como? Trabalhando, limpando piscina das pessoas, sem nenhum direito trabalhista também, já depois de adulto. Então, todos contra o trabalho infantil. Não adote esse discurso, mude a sua cabeça. Para o seu filho você não quer isso. Talvez até você, da classe baixa, da classe média, da classe pobre, coloque seu filho para trabalhar, né? Mas pense no que você está fazendo. Você está colocando seu filho para trabalhar numa oficina, onde ele trabalha sem luva, onde eu, no exercício da função de conselheiro tutelar, já passei e vi, não, os conselheiros tutelares não são fiscais do trabalho, não tem que se prestar esse papel. Que o Ministério do Trabalho contrate auditores do trabalho e não fique fazendo do conselheiro tutelar boy de luxo para fazer trabalho de auditor fiscal, do qual eu fui convidado para um curso no passado e me recusei, depois de já ter assinado o contrato, e me propus a pagar, porque todo o material conduzia os conselheiros tutelares, inclusive acho que está acontecendo agora de novo, tomara que o material tenha mudado. Eu fiz mais de 4 reuniões por Skype com as pessoas, não com quem me convidou, que tinha uma boa intenção, mas eu analisei todo o material, mais de apostilas, livros, e aí eu falei, gente, eu tenho que declinar desse contrato. Eu tenho que declinar desse contrato, porque esse contrato, ele
as suas apostilas, seu material didático, diz que o conselheiro tutelar vai fiscalizar trabalho infantil e o conselheiro tutelar não tem que fazer o trabalho de outra pessoa, porque isso é crime, é usurpação de função pública. Mas se o Ministério Público do Trabalho, eu estou falando se, não estou afirmando não quer contratar auditores do trabalho, não tem dinheiro, que peça ao atual presidente da República, esse bem-intencionado governante que nós temos hoje. Porque é o ministério da pasta dele, ele que manda. E não colocar conselheiro tutelar para fazer trabalho de auditor do trabalho. Para ir em loco fiscalizar trabalho infantil, não. O conselheiro tutelar tem um papel fundamental no trabalho infantil. Mas não de fiscalizar. E nem de in loco, que é uma política de assistência social de cada município. E se você discorda de mim, você não fez faculdade ou não estudou a resolução 109 do CNAS. Que prevê para a média complexidade, porque a resolução de 109, diz, depois da LOAS e da NOBSUA, a resolução 109, publicada no Diário Oficial em 2009, salvo o melhor juízo, ela desenhou, ela só falta dizer de que cor se pinta a parede de um equipamento de CRAS, de CREAS, da alta complexidade, de acolhimento. Só falta dizer isso, porque ela diz que tem que ter telefone, carro, material, e diz o que cada profissional faz, o que se espera, a descrição do serviço. Então é o CREAS, conselheiros tutelares, que fazem abordagem de adolescentes em situação de trabalho. Não fiscaliza o trabalho em empresa, tal, mas faz abordagem de rua. Que dentro da descrição do serviço da abordagem social, prevista para a média complexidade do CREAS, e se não tem CREAS na sua cidade, quem vai fazer assistência social? Ela vai escolher alguém lá da sua equipe para fazer, porque tem que fazer. Que é a obrigação da política de assistência social de cada cidade fazer. Essa abordagem dos adolescentes que trabalham na rua, amando dos seus pais, porque, como eu antigamente queria ganhar um dinheiro extra, quem faz a abordagem técnica, profissional, é o serviço, é o Centro Especializado de Referência da Assistência Social, que é o CREAS. Se não tem CREAS, a assistência social vai ter que estabelecer alguém para fazer isso. Que é a abordagem social, que no bojo da descrição do serviço está o termo busca ativa. Então os conselheiros tutelares têm que requisitar o serviço para a secretaria, para o chefe da pasta, não requisita para o coordenador não, tá? Para o chefe da pasta, para que ele ordene, para que ele determine o que diz a lei. E o que descreve a resolução 109 do Conselho Nacional de Assistência Social, que é o CREAS, que são profissionais que fazem abordagem social, que fazem a busca ativa e a abordagem social. De que, Daniel? Esse mês é temático para falar sobre isso, que eles fazem abordagem social da descrição do serviço. Se eu tiver mentido R$1.000 para cada um que provar isso, pode me processar. Você não vai ter coragem de me processar porque sabe que eu estou falando a verdade. E eu não estou com uma animosidade aqui aos redes sociais, uma classe que eu defendo muito, mas aos maus profissionais, aqueles que mentem para os gestores, conselheiros tutelares, que querem colocar sobre os ombros dos conselheiros tutelares essa função, que é da abordagem social. Conselheiro tutelar é agente político. É um servidor público, não é agente técnico, não. Você fez que faculdade? Você estudou mesmo? Que faculdade que você fez? Porque a faculdade não importa. Importa é você, enquanto estudante, se você se dedicou ao seu trabalho. Então está lá na resolução 109. Abordagem social, que tem no bojo da sua descrição a busca ativa, para fiscalizar crianças, adolescentes e famílias em situação de trabalho infantil, em situação de exploração sexual. Então nós estamos no mês temático para falar sobre isso. O mês que passou, esse mês temático para falar sobre esses assuntos. Exploração sexual, trabalho infantil, todos esses são funções da média complexidade, que está no CREAS. Mas se não tiver CREAS, vai estar sob a responsabilidade da Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos, de Promoção Social, não sei da cidade, daqueles que são responsáveis de observar a resolução 109, que é fazer a abordagem. Então o Conselho Tutelar não vai
lá. Ah, tem um adolescente trabalhando aqui. Para você, população, para você que está vendo esse vídeo depois, agora, você precisa conhecer a Resolução 109, a LOAS, que é a Lei Orgânica da Assistência Social, que veio 3 anos depois do Estatuto. Por isso essa aberração. Não tinha LOAS ainda, o Conselho Tutelar faz tudo. É o táxi, como disse o Dr. Edson Cedo, um dos escritores do Estatuto da Criança e Adolescente, é o táxi, né? O Conselho Tutelar, tem criança trabalhando aqui, vendendo bala, vendendo doce. Aí tem gente que apoia, tem gente que recrimina, liga para o Conselho Tutelar. Não, ligue para o serviço, para o Centro de Referência Especializado da Assistência Social, para o CRES. Pega o telefone do CRES da sua cidade. Pega o telefone do Conselho Tutelar, ok, faça a comunicação para o Conselho Tutelar. O Conselho Tutelar vai requisitar esse serviço, vai fazer um pedido-ordem para aqueles que devem praticar abordagem, aqueles que são técnicos, que estudaram para isso e se propuseram a estar numa função pública para praticar este serviço, né? Então, adendo aí aos profissionais de assistência social, psicólogos, a equipe socioassistencial ali do Centro de Referência de Assistência Social sobre o trabalho infantil, também sobre a exploração sexual de crianças e adolescentes, que inclusive, salvo o melhor juízo, essa exploração, eu não tenho certeza, mas eu acho que foi classificado pela OIT, que é a Organização Internacional do Trabalho, a que pede que não é um trabalho, porque adolescente e criança não tem condições de se prostituir, então prostituição infantil e adolescente é um termo incorreto, porque a lei fala de exploração, eles são explorados, eles não têm nem como tirar uma carteira de motorista, nem como... Então eles não têm condição de prostituir. Quem tem que saber que não tem que ter relação sexual com eles são os adultos. Ok? É aqueles que são capazes. Então esse, mais do que uma live para só fazer a minha manifestação, a manifestação das redes sociais Fala Conselheiro, é um vídeo de capacitação. Acho que eu vou baixar ele depois e vou jogar lá no canal do YouTube Fala Conselheiro, qual eu peço que você se inscreva, porque até me perguntaram, você já falou sobre trabalho infantil? Eu já fiz vídeos institucionais, mas não exatamente de formação. Então é isso. Trabalho infantil atrapalha a saúde física, porque a criança está em desenvolvimento da sua coluna vertebral, dos seus pulmões. Eu já vi crianças, adolescentes, trabalhando sem luva. Eu estava falando isso e não terminei. Eu sempre começo a falar e termino. De chinela havaiana em oficina de carro. Oficina não, é de lanternagem, que pinta carro, que faz aquele negócio. Ah, não, mas eles estão traindo, que pediram. Então você... Para. Senão vai preso. Para. Ah, vai preso, é crime? Não, não é crime, mas a gente discute isso lá na delegacia. Para. Porque mais do que trabalho infantil, aquilo dali está destruindo a vida, está colocando ele em situação de como diz o artigo 5º do Estatuto, nenhuma criança será objeto. Criança não é objeto. Nenhuma criança será objeto de maus tratos, de constrangimento, de exploração, Não pode. Não pode. Não me veio o texto todo aqui do artigo decorado, mas não pode. Então você que é a favor do trabalho infantil, coloque seu filho. Coloque não, tá amarrado, tá maluco. Pense no seu filho trabalhando numa oficina, inalando raspas de tinta de carro, no lixão, como várias crianças vão trabalhar, no lixão, catando coisa. Aí ninguém, não, isso não pode, né? E eu sou contrário também ao trabalho, tá? Porque foi uma disputa da Justiça da Infância com a Justiça do Trabalho, porque deveria a Justiça do Trabalho emitir, ou seja, não emitir essas autorizações para o trabalho para crianças que trabalham em TV. Tá? Eu sou contrário a isso. Sabe por quê? Porque isso deve ser analisado pelo Ministério do Trabalho, porque aí vai respeitar as regras, porque diz que nenhuma criança pode trabalhar, e tem crianças começando a trabalhar com 3 anos na televisão, e tá estudando, tudo bem, mas qual carga? Porque não é só física, não é só desenvolvimento físico. Ontem eu vi um grande amigo falando sobre isso,
E eu estava pensando que através da fala do outro você começa a pensar, não é só a questão física, não é só o trabalho insalubre. Nenhuma criança será objeto de exploração psicológica. Não sei nem se tem um ECA aqui perto de mim, né, que se ler claramente. Tem um aqui, ó, sempre tem um ECA aqui em casa. Vamos ler o artigo claramente para ver se alguns colegas até não mudam de opinião com relação a isso, né? E aí eu vou fazer uma abordagem sobre isso. Não é mais uma live, isso já é uma capacitação, uma formação, dei o nome que quiser. Nenhuma criança ou adolescente, falando sobre trabalho de crianças na TV com 2, 1 aninho, tudo bonitinho, né? Muito legal, né? Nenhuma criança ou adolescente será objeto de qualquer forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão, punido na forma da lei, por ação ou omissão, aos seus direitos fundamentais. Vamos ler o artigo 3º? A criança e o adolescente gozam de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, sem prejuízo da proteção integral de que trata essa lei, assegurando-se-lhes por lei ou por outros meios todas as oportunidades e facilidades a fim de lhes facultar, começou dizendo, eles gozam desses direitos, a fim de lhes facultar o desenvolvimento físico só? Não. Mental, moral, espiritual e social, em condições de liberdade e dignidade. Agora eu quero ler uma outra coisa, porque a gente falou aqui de direito à dignidade, ao respeito. No artigo 15, estamos falando sobre trabalho infantil, tem pessoas que defendem o trabalho infantil na televisão, que está desenvolvendo lá uma habilidade, um dom, né? Tem o Ministério Público do Trabalho falar sobre isso, porque acho que na jurisprudência eles perderam, né? Acabou, porque o Ministério Público do Trabalho evocava para si esse direito de falar, de expedir autorização. Mas houve um movimento ali para que a Justiça da Infância, que não é especializada em trabalho, muito menos em trabalho infantil, desse essas autorizações para a classe média. Para a pessoa pobre também, que quer se tornar um ator mirim. Vamos ver aqui. Eu vou ler o artigo 17. Vamos ler o artigo 15. A criança ou adolescente tem direito à liberdade e respeito e dignidade, em processo de desenvolvimento como sujeito de direitos civis, humanos e sociais, garantidos na Constituição e nas leis. 17. O direito ao respeito consiste na Olha, agora a gente pegou. Agora pegou no trabalho. Depois eu quero discutir com meus colegas que pensam divergentes a mim. Trabalho de ator mirim, 2, 3 anos na televisão, e cresce na televisão. Vamos lá. Vou trazer uma reflexão aqui. O direito ao respeito consiste na inviolabilidade. De quê? Inviolabilidade de quê? Da integridade física, psíquica e moral da criança e do adolescente, abrangendo a preservação da imagem. Preste atenção nisso aqui. Da identidade, da autonomia, dos valores, ideias, crenças, espaço. Parei. Estamos caminhando para o término dessa live, desse vídeo, dessa capacitação, dessa formação. Essas crianças têm que decorar textos horas e horas. Tem que estudar, usar toda a força da sua intelectualidade para estudar muito, mais do que os outros até, e depois, para aguentar diretor que às vezes não sabe lidar com... Muitos sabem, mas alguns não sabem. Lá no momento, estudar textos e mais textos para novela. Muitos e muitos textos para novela. E estressa, porque criança tem que brincar. Criança tem que se divertir. Criança tem direito a lazer. A convivência com seus pais. Tem pais que fissurados ali com seu filho ser famoso. Recente caso agora de uma mãe que colocava sua filha para fazer, quando ela não queria fazer vídeo, colocava no YouTube. Recentes casos. Então pensem, capacitadores, palestrantes, que o trabalho, falando
de CLT, estou falando e não acho que a Justiça da Infância seja competente, deveria ser a competente, mas deveria ser a Justiça do Trabalho. A consultoria dos médicos do trabalho, equipe técnica de médico do trabalho, para poder dizer não, desse jeito não, decorando esses milhões de textos, não vai. Caneta lá e não. Aí uma série de magistrados da infância e vão lá, pedem lá uma série de autorização para criança trabalhar em TV, em programa de jornal, é bonitinho, vai ganhar dinheiro. Isso vale a saúde mental da criança? Isso vale isso aqui que eu li do artigo 17, o desenvolvimento psíquico, moral, a preservação da sua imagem, brincadeiras que se fazem com a criança. A gente já viu no SBT quantas coisas dessa acontecendo. Não vou nem falar quem, nem que atriz, nem com quem. Então vamos pensar direitinho, gente. Desenvolver habilidade artística, por que não desenvolver uma habilidade do piano, do violão? Não precisa trabalhar para isso, é só fazer o curso de violão, fazer o curso de artista. E no momento certo você trabalhar. Então vamos perder as crianças que fazem as novelas. Não vai ter mais criança. Não sei se não vai ter. Dentro das condições adequadas, sendo ouvida a criança, sendo ouvida adequadamente, qual é a sua rotina, sendo acompanhada, qual é a sua rotina de vida, de desenvolvimento de brincadeira, não aquela rotina louca de trabalho, de decorar texto, que a pessoa pensa que ator é uma coisa maravilhosa. Para muitos pode ser, mas para crianças, decorar textos e mais textos e mais textos. Adulto já estudou, já fez faculdade, ou não, mas está ali, está vivendo para aquilo. Vamos pensar bem, né? Também nesse lado dos trabalhadores mirins da televisão, do rádio, seja lá de onde for. E é isso, né? Os malefícios do trabalho infantil, da saúde, do seu corpo, do seu desenvolvimento. É o que a gente está pensando aqui hoje, é o que a gente está refletindo sobre o trabalho infantil hoje. É bom o trabalho infantil, mas a maioria dos que defendem para a criança trabalhar, seus filhos não trabalharam. Estão lá fazendo natação, teatro e um monte de coisa. Mas essa não é a coisa. A questão é que a lei proíbe. Proíbe. E faço uma luta aqui, uma militância pelo Ministério do Trabalho, pela Justiça do Trabalho. É a Justiça do Trabalho que deveria emitir os pareceres e as autorizações para crianças em programas de rádio, aquela coisa do alvará lá, darem. E não a Justiça da Infância. Ah, mas são crianças, Daniel. Mas não entende de trabalho infantil, não entende de trabalho. Não tem a equipe técnica necessária para dar esse respaldo. É a minha opinião. Artigo 5º da Constituição, livre manifestação do pensamento, vedado anonimato. Então, todos contra o trabalho infantil. E todos contra essa mentira que adolescente não pode trabalhar, que adolescente não... que criança não pode, criança tem que estudar. E adolescente também até 13 anos. Tem que estudar, tem que fazer curso, natação, tem que ter política pública, prefeito. Para de falar besteira e faz política pública para criança. Prefeita, prefeito. Câmara de Vereadores, vamos regulamentar a lei aí do adolescente jovem aprendiz na cidade, porque senão as empresas não têm como contratar, fica só através da lei 10.000 e tal lá de 2002. Vamos regulamentar no contexto do nosso município essa lei para que as empresas contratem e para que as que contratem irregularmente sejam proibidas e fiscalizadas. E são fiscalizadas não é pelo Conselho Tutelar, são pelos auditores do trabalho em cada município, também pela fiscalização de postura. Porque o Código de Postura do município proíbe muitas práticas. Uma das práticas que tem que proibir é o trabalho infantil e deve ser fiscalizado pelos fiscais de postura. E por qualquer cidadão, é dever de todos assegurar com absoluta prioridade os direitos de criança e adolescente. Artigo 70, artigo 4º é dever da família, da sociedade, da comunidade, do Estado, do poder público em geral, da sociedade em geral, do poder público. Tá aí, não falta. Então, todos contra o trabalho infantil.
Obrigado, pessoal. Eu tenho uma opinião forte, eu tenho uma opinião contundente, eu tenho uma opinião que não é a verdade absoluta, mas eu tento pautá-la ela dentro dos parâmetros estatutários, regimentais, da lei federal. Eu sou um legalista, um positivista. Então tá aí a minha contribuição para esse dia. E a minha contribuição não é essa do vídeo, não. Eu fiquei 8 anos e 8 meses lutando contra isso. Não fiscalizando trabalho infantil, não. Mas metendo pau ali no Ministério Público para quem estava fazendo, representando ao juiz por infração às normas de proteção, dando notícia de fato, não seria poderia ser por infração administrativa, mas vários trabalhos que eu pautava no colegiado sobre trabalho infantil, e colegas vinham para mim, colegas formados em direito, vinham para mim, Daniel, mas né, os adolescentes Não, eu vivi isso. Eu vivi isso com 15 anos. Isso atrapalhou a minha formação acadêmica. Só me deu uma distorcionalidade séria de mais de 6 anos. Que nenhuma criança aguenta trabalhar 10 horas, de 5 horas às 5, ou ficar inalando tintura de carro e depois pintar tinta nova e prejudicar os seus pulmões, a sua coluna, o seu raciocínio, tudo. As piores formas de trabalho infantil. Então fica aí o meu apelo a você, refletir sobre o trabalho infantil, compartilhe esse vídeo, que é importante, o seu estado, que a gente está no Rio de Janeiro aqui, mas o seu estado aí, será que as pessoas, você acha que elas merecem ouvir essa palavra? Compartilhe aí no seu estado, na sua cidade, nos seus grupos de WhatsApp, o link, tamo junto, todos contra o trabalho infantil irregular. Direito à profissionalização para o trabalho, o adolescente tem a partir dos 14 anos, Bolsa Aprendizagem, 16 anos dentro das regras estabelecidas, aí eu vou aplaudir. Agora, querer dizer, tô tirando do tráfico, tô dando uma renda para a família, tá ajudando nada. Você não quer contratar um cara que você vai ter que pagar, porque se você não pagar ele vai te processar, e tá explorando o trabalho do garoto, do menino, como diria o professor Silvino Neto, do menino, da menina, para pagar pouquinho, para pagar uma miséria. Mas tá ajudando nada, você tá se ajudando, seu canalha, seu cara de pau, seu bandido. Bandido é você, que se diz cidadão de bem, é um bandido que está explorando o trabalho infantil. Reveja a sua atitude e tire esse adolescente do seu comércio agora. E faça uma comunicação anônima para o Conselho Tutelar, até para se redimir, para poder incluí-lo nos programas do município. Se o município não tiver programa, Conselho Tutelar, vamos começar a meter o pau aí. Artigo 208, oferta irregular do serviço. Tem que ter programa de profissionalização para o trabalho, tem que ter tudo isso. Não é só gastar dinheiro recapeando e pintando rua, não. Tá ok? Agora ficou esquisito. Tá ok? Ficou esquisito, né? Essa parada aí, ó. Esse negócio aí, ó. Essa questão aí, ó. Tá ok? Tá doido. Deus me livre. Então, um abraço para todos vocês aí. Inscreva-se no nosso canal do YouTube. Mais de 100 vídeos, mais de 300 mil visualizações dos nossos vídeos gratuitos. Uma formação gratuita para você. E na nossa página do Facebook, nosso perfil pessoal, quiser adicionar, Daniel Pérez, Fala Conselheiro Consultoria. Último anúncio aqui, nós teremos uma capacitação intensiva, segunda de 2021. Agora não mais de 3 dias, 4 dias. Vai ser dia 6, 7, 8 e 9 de julho do mês que vem. 6, 7, 8 e 9 de julho do mês que vem. Uma capacitação intensiva de 4 dias sobre o Estatuto da Criança e Adolescente, leis correlatas, LOAS, ZECA, Código Penal, que tange sobre a criança e adolescente, um montão de coisas, inclusive LOAS, para todo mundo. Assistentes sociais, segurança pública, educação, conselheiros e ex-conselheiros tutelares, coordenadores, gestores, convido vocês aí para essa segunda capacitação intensiva virtual através da plataforma StreamYard. Convido vocês, nosso companheiro Reinaldo Balbino vai estar conosco, falando sobre atribuições gerais do Conselho Tutelar, e tá aí o convite.
Acesse lá as nossas redes sociais que você vai ver como é que se inscreve, tem lá os banners, os e-mails, danielperesconselheiro@gmail.com, danielperesconselheiro@gmail.com. Mande um e-mail para a gente lá que a gente vai estar ajudando você no que for possível. Abraço, pessoal. Tchau. Fui.